Isso foi em 2016. Tínhamos 50 pessoas na sala. Fizemos um círculo e fomos pela sala, apenas dizendo algo sobre a relação de cada um com o dinheiro. E eu percebi que toda pessoa naquela sala estava com medo em relação ao dinheiro. Desde o octogenário, que eu sei que tem milhões de dólares, até o jovem de 20 anos que já estava com uma dívida de 20 mil dólares. E isso honestamente me enfureceu. Que tipo de sociedade exige que todos participem de algo que os aterroriza? Isso parece tão errado para mim. As pessoas não são totalmente racionais e fazem muitas escolhas que, se refletissem sobre elas, fariam de modo diferente. Não há dúvida quanto a isso. A tendência majoritária é que as pessoas tendem a enquadrar as coisas de modo muito estreito. Elas têm uma visão estreita da tomada de decisões. Olham para o problema em questão e lidam com ele como se fosse o único problema. Muito frequentemente, é uma ideia melhor olhar para os problemas como eles irão recorrer ao longo da vida. E então, você observa a política que irá adotar para uma classe de problemas. Seria difícil, mas uma coisa melhor a se fazer. As pessoas enquadram as coisas de modo estreito no sentido, por exemplo, de que irão poupar e pedir emprestado ao mesmo tempo, em vez de tratar de alguma forma toda a sua carteira de ativos como uma coisa só. Se as pessoas fossem capazes de ter uma visão mais ampla, de um modo geral, tomariam melhores decisões. Então, isso é certamente uma das fraquezas da tomada de decisão humana. Nós chamamos isso de enquadramento estreito. Primeiramente, eu gostaria de distinguir entre independência e liberdade. A liberdade financeira é como libertar sua mente. Liberdade financeira é entender que eu sou eu e existe uma economia lá fora com a qual tenho um relacionamento, mas ela não rege a minha vida. É libertar minha mente das mensagens da cultura consumista, das mensagens da economia. As mensagens de que uma casa é uma casa inicial. Não, essa é a minha casa. Eu poderia morrer nessa casa. Existem tantas presunções que nos levam à escravidão do desperdício, à dívida. E isso não importa se você está na base ou no topo. Se você se envolve nesse tipo ansioso de processo do mais e mais, você não é livre. Então, a primeira camada da independência financeira sobre a qual falo é essa liberdade da mente. Libertar sua mente. Dizer que sou soberano. A economia é secundária. Moverei meu ser soberano para dentro da economia para meus próprios propósitos. Ao invés de ser um coitado, a economia é meu chefão. E não sei. Meu chefe parece ser tão grande quanto o céu. Então vou apenas deixar minha vida ser regida pelo meu chefe, pelo sistema tributário, e vou simplesmente me deixar ser regido por isso. Não. Vocês são seres soberanos, então essa é a primeira camada da independência financeira, sua própria soberania. E a segunda camada é livrar-se das dívidas. E para algumas pessoas as dívidas parecem intermináveis. O primeiro passo para se livrar das dívidas é parar de contraí-las. Muitas pessoas nos escreveram contando que quitaram suas dívidas em poucos anos. Dívidas impossíveis. Dívidas que seriam intermináveis. Elas morreriam com essas dívidas. E quando veem o que as dívidas estão fazendo a elas em termos das oportunidades reais, das oportunidades futuras de suas vidas, esse é o tipo de ligação que tentamos fazer para que as pessoas valorizem o futuro mais do que o prazer imediato de comprar mais uma bugiganga que nunca usarão. E o terceiro nível realmente é conseguir aquelas reservas de 6 meses em ativos líquidos, seja em contas bancárias, algum lugar onde em 24 a 48 horas você poderia converter aquele dinheiro em real, para que você tenha um fundo de emergência, para não voltar a se endividar assim que algo errado acontecer. Você perde o emprego, que muitas pessoas agora sentem que até os trabalhos muito importantes e significativos são precários. Então, você quer sair da zona da precariedade e parte de como faz isso é pela poupança. E ao longo do tempo, a próxima camada da independência financeira é quando você começa a ver que a poupança excedente pode ser investida de uma maneira que gera renda. E ao longo do tempo, se você se tornar um poupador sistemático e às vezes obsessivo, e você pode ver, poderia fazer um gráfico. Você pode assistir sua renda passiva crescer sabendo que dinheiro é sua energia de vida. Você controla tudo o que compra. E uma maneira fácil de fazer, se você não gosta de anotar tudo em um caderninho toda vez que faz uma transação, é simplesmente usar seu cartão de débito. Eu disse débito, não crédito. Você usa seu cartão de débito e o banco tem um registro completo de todas as suas compras. Todo mês você dá uma olhada em suas compras. Separa em categorias que se aplicam ao seu estilo de vida. Você apenas olha e diz a verdade para si mesmo sobre se gastar sua energia de vida
daquela maneira, faz diferença. Você precisa ser numérico para certos tipos de decisões, então pessoas numéricas têm uma vantagem significativa sobre aquelas que não são. Entender juros compostos faz uma enorme diferença se você é um usuário de cartão de crédito ou alguém com poupança. As pessoas têm uma ideia muito vaga de juros compostos e isso é muito prejudicial. Então, eu diria que primeiro você precisa ser numérico, mas muitas pessoas são. Então você precisa enquadrar as coisas de forma ampla. Muitas vezes, isso vai junto com o domínio numérico, mas não é exatamente a mesma coisa. Ao ter uma visão ampla, é muito importante não ter reações emocionais excessivamente fortes aos eventos. O que quero dizer é que a maioria de nós tende a responder a ganhos e perdas, às mudanças que acontecem em nossa vida. Na verdade, você está melhor se enquadrar as coisas de forma ampla e pensar. Você ganha algumas, você perde algumas, e tem respostas emocionais muito limitadas a pequenos ganhos e pequenas perdas. Existem tantas maneiras pelas quais projetamos no dinheiro a habilidade não apenas de nos deixar felizes, mas de nos tornar melhores ou melhores que os outros, ou seguros, ou tantos sentimentos emocionais profundos estão se manifestando em nosso relacionamento com o dinheiro. Queremos mais dinheiro e mais felicidade, então talvez se tivermos mais dinheiro teremos mais felicidade. E acaba que o relacionamento é bem mais complicado que isso. Não é tão surpreendente dizer que dinheiro não traz felicidade. Já ouvimos isso muitas vezes, mas isso não nos ajuda a entender que tipo de gasto realmente nos deixará felizes e qual não deixará. Temos um certo tempo limitado no planeta. Vamos gastar um terço dormindo, outro terço se deslocando, tomando banho, sentados em uma mesa fazendo o que mandam. Isso não é muita vida. Você pensa que tem um terço das horas em que estou acordado são minhas para fazer o que quiser. Quem sou eu? Isso manda para uma questão existencial. Quem sou eu? O que me importa? Qual impacto quero que minhas ações tenham? O que quero aprender? Entender? Sentir? Provar? Tocar? O que tendemos a ver nos dados é que a maior categoria onde as pessoas gastam é com coisas para elas mesmas. Claro, precisamos pagar aluguel ou hipoteca. Precisamos de carro. Precisamos de comida e roupas, mas parece que as pessoas estão gastando quantidade excessiva de seu dinheiro com coisas para elas mesmas. E o maior problema do nosso ponto de vista como psicólogos é que a porcentagem do dinheiro que você gasta com coisas para você mesmo não tem nenhuma correlação com quão feliz você está com sua vida. Não te deixem feliz. Não é como se comprar muita coisa deixasse você miserável, o que às vezes pensamos que seja o caso. É que não há correlação. Não importa o quanto parece que você compra para si, nada de fato parece acontecer. Quando as pessoas começam a prestar atenção no fluxo de dinheiro e objetos em suas vidas desse modo, seu consumo cai cerca de 20 a 25% naturalmente. Porque essa é a quantidade de inconsciência que você tem em seus gastos. Então, quando você se conscientiza, isso vai embora. E muitas pessoas dizem que nem sabem mais no que costumavam gastar seu dinheiro. Elas dizem, surpresa, estou gastando menos. Não sei como isso aconteceu. Apenas prestei atenção. Apenas me perguntei, essa compra está me deixando feliz? Quando você foca em outras pessoas, de certa forma inverte a seta do eu para o você. Parece que, em média, quando as pessoas doam para os outros, seja doando para instituições de caridade, tratando um amigo ao almoço ou comprando presentes, esses atos de dar, em vez de apenas guardar, parecem estar associados a mais felicidade. Mas o oposto de coisas para você mesmo é pensar em mudar. Você ainda pode gastar em si, mas mude de coisas para outra coisa. Muitas pesquisas na última década mostraram que, em média, quando as pessoas compram experiências, tende a resultar em mais felicidade do que comprar coisas para si mesmas. Muitas vezes, quando compramos coisas para nós, acabamos sozinhos com nossas coisas. Pense em você mesmo no celular, jogando videogame ou o que for. Você frequentemente está sozinho com suas coisas. Já experiências? Sim, temos algumas experiências solo, mas muitas experiências têm inserido nelas o fato de serem sociais. Se saímos para jantar, vamos ao cinema ou fazer uma trilha. Seja lá o que for, agora estamos com outras pessoas. Descobriu-se que conversar com outras pessoas nos deixa felizes. Até interações casuais com outras pessoas nos deixam mais felizes do que sentados sozinhos em um cômodo. 80% das crianças 8-0 chegam à faculdade sem nunca ter tido uma conversa com os pais sobre dinheiro.
De onde vem, como é ganho, como é gasto, o que é dívida. Você não pode simplesmente dar as ferramentas e lançar seus filhos em suas vidas. Então, fui eu que pensei que seriam as pessoas mais inteligentes para conversar sobre isso, os banqueiros de Warren Buffett. Eles assessoram as famílias mais ricas do país e pensei que deveriam saber mais. Poderiam ajudar minha família. Descobri que essas famílias ricas estavam cometendo ainda mais erros e tirei algumas lições dessa conversa. A primeira, mostre-lhes o dinheiro. É incrivelmente importante conversar com as crianças sobre dinheiro em um nível apropriado para a idade, mas você precisa conversar. O banqueiro de Buffett me disse: conversei com a mulher mais rica da América e ela disse que é um fardo contar aos filhos o quanto tem. Ele disse: é muito mais pesado sobrecarregá-los com ignorância do que com a verdade. Número 2. Tente limitar de fato a influência do dinheiro. Depois de fazer toda essa pesquisa em casa, temos tarefas. Mesada. Não misturamos os dois. Porque se você fizer, as crianças farão as tarefas apenas pelo dinheiro. Você recebe mesada por ser membro da nossa família, mas infelizmente alguém tem que colocar os pratos na lava-louças, alguém tem que arrumar a cama. Você é parte da equipe, tem que cuidar de si mesmo. E a última coisa é deixá-los cometer erros. O banqueiro de Buffett me criticou quando contei a ele que estávamos forçando nossas crianças a separar o dinheiro em diferentes potes, gastar, poupar, doar, etc. Ele disse: deixe-os decidir por si mesmos. Eu disse: mas e se cometerem um erro? E se quiserem comprar algo e já gastaram todo o dinheiro com doces? E se baterem o carro? A resposta dele foi uma das minhas citações favoritas. É muito melhor cometer um erro com uma mesada de $6 do que com um salário anual de $60 mil ou uma herança de 6 milhões. O ponto é, quando as crianças são novas e a aposta é menor, deixe-as cometer seus próprios erros. Você estará lá para ajudá-los. Você não quer receber aquele telefonema aos 24 anos quando já estão endividados, tomaram más decisões e estão realmente em apuros. Existem várias formas de expandir mercados. Uma é exportar e outra é educar seus cidadãos a querer mais do que precisam. E aí, você tem um mercado infinito chamado disposição interminável das pessoas de comprar a história de que mais é melhor e continuar comprando coisas. Essa é a velha estratégia. Crescimento é bom, mais é melhor. Fim de jogo. A nova estratégia diz que existe algo chamado o suficiente, e o suficiente não é como um teto opressor, onde tenho o suficiente e não posso ter mais. Não. O suficiente é esse lugar vibrante e vital. O que ensinamos é uma conscientização sobre o fluxo de dinheiro e objetos em sua vida, à luz de sua verdadeira felicidade e senso de propósito e valores. E esse seu ponto do suficiente, de ter o suficiente, é ter tudo o que você quer e precisa para ter uma vida que ama e plena autoexpressão sem nada em excesso. Não é minimalismo, não é menos é mais, porque às vezes mais é mais, mas é aquele ponto ideal, é o ponto nem quente nem frio. Então, o suficiente para mim é como um dos pontos centrais absolutos entre a velha estratégia para o dinheiro e a nova estratégia para o dinheiro. Amigos, após ouvir todos esses insights valiosos sobre dinheiro, felicidade e valores, me pergunto, o que realmente importa para mim? No final das contas, o dinheiro deveria ser apenas um meio para alcançarmos nossos objetivos maiores na vida. Ele não deve se tornar um fim em si mesmo ou uma fonte de ansiedade. Acho que o segredo é equilíbrio. Ter dinheiro suficiente para viver com conforto e segurança, sem excessos. Usá-lo de forma consciente em alinhamento com meus valores. Invista-o não apenas em bens materiais, mas também em experiências enriquecedoras, em momentos com família e amigos, em fazer a diferença na vida dos outros. Ao educar nossos filhos sobre dinheiro, é essencial transmitir que ele não deve definir quem somos. Nosso caráter e contribuições é que nos definem. Dinheiro pode trazer felicidade até certo ponto, mas felicidade verdadeira vem de dentro, de nossos relacionamentos, propósito e valores. Portanto, amigos, convido vocês a uma reflexão. O que realmente importa em suas vidas? Como usar o dinheiro com sabedoria a serviço disso? Busquem o equilíbrio, o caminho do meio. Sejam gratos pelo suficiente e generosos quando puderem. E lembrem-se, a riqueza mais valiosa está dentro de nós.